Plantão de dúvidas da Inclutopia no ar. Hoje com a dúvida da professora Sandra, que está com um aluno no 4º ano, com paralisia cerebral e ainda não está alfabetizado. Pode ser uma dúvida que você também tem aí. Venha com a gente, vamos ouvir algumas sugestões e algumas orientações que podem te auxiliar no dia a dia. O meu nome é Fabiana Leme, eu sou da Inclutopia e hoje aqui no nosso Inclupapo vamos falar sobre a dúvida da professora Sandra. Ela tem um aluno no 4º ano, ele tem paralisia cerebral, que também é conhecido como encefalopatia crônica não progressiva. Essa é uma deficiência física, né? Que compromete às vezes a movimentação, a questão da oralidade, a questão da locomoção. Não necessariamente a pessoa com paralisia cerebral tem deficiência intelectual, certo? Mas é sempre importante investigar para ver se não há uma comorbidade, o que significa é que além da deficiência física, ele também teria deficiência intelectual ou outras questões ligadas à aprendizagem. Feito esse parênteses, vamos voltar aqui ao caso da professora Sandra. Esse aluno está no 4º ano, lembre-se, ele já conhece o alfabeto, ele não consegue fazer a junção do som em sílabas, ele tem dificuldade nessa percepção auditiva. Ele copia as palavras, se você deixar ele copia rapidinho as palavras. Sabe contar até 30, mas não faz a sequência numérica, né, de forma correta, tem dificuldade na questão da questão matemática. E na hora da história, ele escuta a história, mas tem dificuldade em recuperar a história, falar dos personagens, nomeá-los e colocá-los em sequência. E então a Sandra, né, me perguntou, Fabi, o que eu posso fazer para ampliar esse repertório dele e melhorar as questões de aprendizagem deste aluno? Bom, então vamos lá. Nós tivemos aqui um relato, elas também vão utilizar, elas também sugeriram a utilização de escrita em pauta mais larga devido à dificuldade motora que ele tem. Então, quando a gente tem um aluno com deficiência física, a gente precisa pensar no recurso que ele vai utilizar para escrita. Se há condição de escrever motoramente, então a gente pode usar uma pauta ampliada. Se ele não consegue, a gente pode pensar em algum recurso, né, do computador ou apontamento de letras, então a gente tem que ficar atento à questão da possibilidade da coordenação motora e da mobilidade desse indivíduo, certo? Vamos pensar na alfabetização e na questão dos números. Na alfabetização, a gente sempre pensa em partir das palavras e enfatizando as sílabas para que ele possa, né, partir, né, dessas menores unidades para a unidade mais complexa, certo? Vamos inverter um pouco. Se ele já está fazendo a cópia das palavras, por que a gente não começa a trabalhar com ele um jogo de memória só das palavras? Então, você coloca palavras com uma escrita bem diferente mesmo. Então, você coloca lá macaco, picolé, sapato, coisas bem diferentes. E a brincadeira sem imagem. Vai ser só o jogo de memória com essas palavras. Depois, ele vai poder, numa atividade sequenciada, fazer a associação dessa palavra com a figura, né? Você pode até ter no seu jogo de memória palavra com palavra, onde ele tem que virar palavras iguais. O seu objetivo é ver se ele está percebendo a igualdade da escrita, né? E depois você parear, por exemplo, o sapato com a figura do sapato. Mais para frente, você pode pensar em palavras parecidas, para ver se ele está prestando atenção em todas as letras mesmo, até, por exemplo, mato, moto. Será que ele está prestando atenção? Né? Lobo, bolo, para ver se ele está prestando atenção nessa sequência de palavras. É muito bacana você trabalhar com essa questão da memorização, porque muitas vezes o feedback auditivo dele ainda está com uma certa dificuldade, mas a percepção visual dele pode já estar mais evoluída, e depois você vai partindo para a questão da silabação e dividindo e retomando isso com ele, mas enfatizando a questão da escrita para ele começar a fazer uma associação mais ampla das palavras. A questão da memória, por exemplo, na história, um recurso muito bacana que você pode utilizar para auxiliar o reconto dessa história você vai trabalhar um determinado livro. Antecipadamente, você tira a cópia colorida, tem que ser colorida desse livro, porque a preto e branco
Dá para trabalhar, mas não fica tão bacana, não fica tão estimulante. Tira a cópia colorida do livro, recorta os personagens principais, cola num palitinho, né, num lápis, alguma coisa assim, para que quando você abrir aquela parte da história, que ele possa fazer, por exemplo, o pareamento do personagem. Ah, então esse aqui é o personagem X, esse é o Y, e você começa a mediar para ver se ele lembra do discurso, do diálogo que aconteceu, que fato aconteceu ali. Então você vai, essa é uma atividade mediada. Após essa atividade, você pode até pensar numa atividade sequenciada, onde ele possa parear as figuras, né, onde ele possa parear os personagens, ou que ele possa fazer a inserção do personagem numa determinada cena, né, ou que ele possa fazer algumas ligações. Mas a primeira parte, como a ênfase vai ser na linguagem, a sua presença, a sua mediação é fundamental, certo? Em relação aos números, o que eu posso te sugerir, uma atividade bem bacana e de extrema importância, é aproveitar a própria tabela numérica do calendário, não é? Eu sei que a gente faz o calendário no dia a dia, mas nessa atividade, o seu objetivo é que ele faça a sequência dos números, certo? Então, que ele vá adquirindo a sequência dos números. Então, nesse caso, o seu calendário não vai ser para que ele preencha, você vai tirar a questão escrita, motora da escrita, para que ele possa se concentrar visualmente no formato do número, certo? Feito isso, o que você vai fazer? Ele vai estar lá com, pode ser com velcro, pode ser um calendário com um papelzinho para ele fazer a colagem, para ele pintar o número, ele vai colocando a sequência dos números. Então, é importante que ele vá percebendo, né, essa cronologia. Você pode associar com uma caixinha surpresa, né? E se você quiser, você pode fazer essa caixinha até para a turma toda. No caso, por exemplo, se a turma já é quarto ano, se eles já estão alfabetizados, você pode fazer uma caixinha. Pega lá uma caixinha de sapato bonitinha, encapa, faz um charme. E aí tem um envelope. Cada envelope são os dias do mês, certo? Então, cada envelope com um número correspondente ao dia do mês. Se a turma já está alfabetizada, você vai colocar uma charada, alguma piada, né? Alguma coisa bacana para eles fazerem a leitura. E no caso do seu aluno aqui que ainda está nas palavras, ele vai ter uma palavra, né, que já foi trabalhada para ele poder associar. Ou para ele fazer a leitura, ou de algo que ele queira muito. Então, por exemplo, ele gosta de massinha, então ele vai perceber que naquele dia vai ter uma surpresa que ele vai poder usar a massinha, por exemplo. Então, é uma forma de você estimular, trazer a turma para a mesma atividade, porque a turma vai estar lendo a charada e tudo mais, e ele também vai ter a tarefa dele para a leitura, não é? Ou se for para completar a letra, não importa, né? E você vai adequar essa atividade de acordo com o objetivo que você tiver naquele momento, sempre trazendo o grupo, não é? Para participar disso. Bom, o grupo já dá conta do calendário, ótimo, mas a caixa surpresa vai ser um elemento a mais para a gente poder estimular a turminha a participar. Bom, Sandra, essas são algumas sugestões, eu espero que tenha te ajudado, te auxiliado de alguma forma, e vocês já sabem, a nosso papel aqui é trazer orientação. A gente pega também a informação ela é importante, mas vamos dizer assim, o nosso grande desejo é levar até vocês a orientação. Aproveitem os comentários aqui abaixo para vocês, enfim, trazerem sugestões, outras dúvidas, e até sugestões para a professora Sandra, se você fez alguma coisa que deu certo. E se inscrevam aqui no nosso canal para ser notificado. A partir de agora, a gente sempre vai ter um vídeo trazendo sugestões de atividades, orientações e muito mais para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo.